Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marcos César para a nossa quarta lição. Hoje nós vamos estudar sobre o preço do resgate. É a continuação do estudo anterior que nós tivemos. Se você não assistiu à lição anterior, volte lá e assista. Gostaria de pedir também que você se inscrevesse no canal e também compartilhasse esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares. Antes do estudo, vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus, nos ajude para que possamos compreender, Senhor, sobre realmente o plano da salvação que o Senhor tem feito para cada um de nós. Muito obrigado pelas tuas bênçãos. Nos abençoe com o teu Espírito na compreensão do estudo de hoje. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa primeira pergunta. Por que Jesus Cristo decidiu vir ao mundo? Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, nos traz a resposta e diz assim: Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja como o apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz claramente que Cristo veio ao mundo para quê? Para salvar os pecadores. E Paulo ainda diz mais: dos quais eu sou o principal. Ele dizia que era o principal pecador porque ele havia perseguido a igreja de Deus. Aqui, a palavra de Deus deixa claro que Cristo veio ao mundo para nos salvar, para salvar cada um de nós, porque nós somos pecadores. Nós estudamos na lição passada sobre como Satanás peca e como Satanás faz com que o ser humano caia em pecado. Ele nos tira das mãos de Deus e agora Cristo, a única maneira para ele salvar a raça humana era vir morrer por cada um de nós. Então foi preciso que Cristo viesse ao mundo para que nós tivéssemos o direito de salvação. Vamos voltar à questão? Por que Jesus Cristo decidiu vir ao mundo? A resposta é muito simples: para salvar os pecadores. Pergunta de número 2. Qual foi a maior prova de amor que Deus nos deu? João capítulo 3, versículo 16, nos traz a resposta. E saiba de uma coisa, estas palavras que nós iremos ler agora, de João 3,16, foram ditas por Jesus Cristo a Nicodemos. Em uma noite, quando Nicodemos se aproximou de Jesus para conversar com o Mestre, ele ouviu da boca de Jesus as seguintes palavras: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja as palavras de Cristo. Cristo disse que Deus amou o mundo de uma tal maneira, mas uma tal maneira, que ele teve coragem de enviar o Deus Filho para morrer em nosso lugar. Se Deus quisesse, ele poderia simplesmente não ter enviado o seu filho. A raça humana, que já estava seguindo o inimigo de Deus, poderia completamente ser perdida para sempre. E a única coisa que caberia a ele era a morte eterna. Mas Cristo resolve vir à terra para nos salvar. E Deus, com o seu infinito amor, enviou seu Filho amado para padecer em uma cruz, para que eu e você pudéssemos assim ter o direito à vida eterna. Que Deus maravilhoso! Que Jesus maravilhoso aceitou vir morrer em nosso lugar. E o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo toca em nosso coração para aceitarmos a morte expiatória de Cristo em nosso lugar. Deus envia o Filho, Jesus morre por nós e o Espírito Santo trabalha no nosso coração agora mesmo para aceitarmos essas grandes verdades. Voltando à questão, qual foi a maior prova de amor que Deus nos deu? Foi enviar o seu Filho amado ao mundo. Pergunta de número 3. Cristo decidiu morrer naquela cruz em lugar de quem? A resposta se encontra em Isaías capítulo 53, versículos 4 a 6. Vamos ler o versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5.
Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse ele mencionado aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Isaías estava profetizando a vinda do Messias, a morte do Messias naquela cruz, morrendo como um pecador. Mas ele se cobriu com os nossos pecados para que pudesse morrer e assim o preço do pecado pudesse ser pago de uma vez por todas. Vamos voltar à nossa questão? Cristo decidiu morrer naquela cruz em lugar de quem? Em nosso lugar. Sim, amigo, era você e eu que éramos para padecer naquela cruz, mas Jesus decidiu morrer em nosso lugar para que nós pudéssemos receber a vida e a vida em abundância. Pergunta de número 4. Por quantos Cristo morreu naquela cruz para pagar o preço do resgate? Nós encontramos a resposta em 1ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Algumas pessoas estão pensando que Jesus Cristo morreu apenas por algumas pessoas especiais. Mas será que é assim mesmo? Será que Cristo morreu apenas pelos discípulos? Apenas pelos judeus? Apenas pelos não-judeus, chamado na Bíblia de gentios? Ou será que ele morreu por todas as pessoas? Vamos ao texto bíblico. 1ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, dizem assim: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. O texto é muito claro, meu amigo. Jesus Cristo morreu por todos, ou seja, ele morreu por toda a raça humana. O problema é que muitas pessoas não aceitam a morte de Jesus. Muitas pessoas estão negando a Jesus de alguma maneira, estão vivendo de maneira que não agrada a Cristo. E por esse motivo, essas pessoas não entrarão no reino dos céus. Mas não é porque Cristo não morreu por elas. Cristo morreu por todas as pessoas, mas é como se ele tivesse morrido apenas por alguns, porque realmente muitos serão desqualificados do céu. Não porque a morte de Cristo só valeu para alguns. Não. A morte de Cristo vale para qualquer pessoa que se entrega a Cristo, que resolve servi-lo e amá-lo de coração. Aceita Cristo como Deus e como Senhor. Vamos voltar à nossa questão. Por quantos Cristo morreu naquela cruz para pagar o preço do resgate? Resposta: por todos. Pergunta de número 5. Além de crermos na morte expiatória de Cristo, o que ele espera de nós? Atos, capítulo 3, versículo 19, nos dá a resposta. Portanto, disse Pedro, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Precisamos nos arrepender e precisamos nos converter. A conversão é mudar de vida, é mudar a sua vida de acordo à vontade de Deus. Então, nós encontramos aqui o arrependimento e a conversão. Vamos voltar à nossa pergunta? Além de crermos na morte expiatória de Cristo, o que ele espera de nós? Arrependimento e conversão. Pergunta de número 6. O que Cristo usou para pagar o preço do nosso resgate? Vejamos a resposta em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Jesus Cristo pagou o preço do resgate, tirou-nos das garras do diabo, pagando o preço com seu próprio sangue. Resolveu morrer em nosso lugar para que pudéssemos receber a coroa da vida. Vamos voltar à nossa questão? O que Cristo usou para pagar o preço do nosso resgate? O seu precioso sangue. Última pergunta, pergunta de número 7. Quem está advogando a nosso favor diante de Deus Pai?
Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mesmo sabendo que somos pecadores, precisamos confiar na graça salvadora de Jesus. Ele hoje é o nosso advogado, está junto do Pai, intercedendo por mim e por você. Jesus é o nosso advogado e ele é justo. Confie no julgamento dele. Com certeza, ele está trabalhando lá no santuário celestial, diante de Deus, para que nós consigamos a salvação. Vamos à questão? Quem está advogando a nosso favor diante de Deus Pai? O nosso Senhor Jesus Cristo. Minha decisão. Aceito a morte de Jesus em meu lugar para que eu tenha vida eterna. Prometo, pela graça de Deus, fazer a sua vontade. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, porque Tu resolveste vir à terra morrer em nosso lugar. Aceitamos a Tua morte, que derramou a última gota de sangue para provar que nos ama e para pagar o preço do resgate. Que o Senhor nos abençoe para que possamos estar preparados na Tua vinda. Nós te pedimos em Teu nome. Amém. A nossa próxima lição será Em breve ele voltará. Não perca nosso próximo estudo. Espero você. Até lá. Tchau.